Olá, bem-vindo à oficina Self-Zine Colagem. Aqui a gente vai aprender como fazer um fanzine, quais são as etapas para fazer um fanzine e todas as partes que ele tem. A gente também vai aprender um pouco sobre colagem, um pouquinho sobre narrativa, para a gente poder montar o nosso fanzine, um fanzine que vai contar a história da nossa vida. Eu sou a Hanna23, sou colagista, sou artista gráfica e design editorial, mãe do Caio. E faço várias oficinas, uma imersão em colagem, uma oficina de fanzine e também uma mentoria para artistas e desenvolvedores criativos. Vamos embora fazer fanzine? Primeiro vamos ver algumas possibilidades em colagem. Agora vamos falar um pouco da história do fanzine. Então, fanzine é isso, é uma publicação independente. Ela começa lá nos idos de 1930 nos Estados Unidos com publicações impressas de fãs. Fanzine é o fan magazine, ou seja, uma revista de fã. E os primeiros fãs eram fãs de ficção científica. Aqui no Brasil, o primeiro registro de fanzine é lá da década de 1960, criado por Edson Rontani em Piracicaba, São Paulo. Lá pelos idos de 1970, o fanzine reaparece, só que agora ligado à cultura punk, lá na Inglaterra. E muita gente entende que o fanzine, como hoje ele é conhecido, começou mais ou menos com esse zine aqui, o Sniffing Glue. Daí pra frente tudo é história, tem fanzine de tudo que é jeito. O que a gente vai fazer aqui é um fanzine que vai ser reproduzido em uma cor, num formato A5 com 8 páginas, tipo esse daqui. Bom, a gente já sabe melhor agora o que é um fanzine e já sabe um bocado de coisa que pode ser colagem. Então agora nós vamos ver materiais que a gente precisa para colagem e como que a gente monta o fanzine.
Viu que a gente pode usar tesoura, estilete, para que serve cada tipo de cola, e viu que tem muita coisa que a gente pode usar como matéria-prima para a nossa colagem. Vou te mostrar como é que a gente vai montar o nosso fanzine. Agora a gente vai ver as possibilidades de dobra que a gente pode fazer. Você vê que esse é um fanzine que ele começa deitado, ele abre e ele abre todo. Esse não, esse já tem um formato mais livrinho, tá vendo? Ele abre, tem uma folha, são duas partes. E a gente tem um outro formato, também um livrinho, só que maior. O que todos esses têm em comum? Todos eles são derivados do mesmo tamanho de folha. A gente vai pegar uma folha comum, que pode ser aquela folha 4, um chamequinho, e aí a gente vai dobrar. A gente vai fazer o que a gente chama de um caderno. O que é um caderno? É uma parte mínima que contém 4 folhas, ok? A gente dobrou, ó, a gente dobrou no meio, a gente dobrou no meio de novo. Agora eu vou cortar no meio. Porque eu vou fazer esse modelo aqui que tem 2 cadernos. A gente continua com uma folha só, lembra? Agora eu tenho 2 cadernos, ok? Então, como é que eu vou fazer? Agora eu vou numerar para eu saber quais são as páginas. Então, essa aqui, ela pode ser a capa. Ela vai ser a página 1. Essa aqui vai ser a página 2, página 3, página 4. 8 páginas. Por que é importante a gente fazer um modelinho que a gente chama de boneca com a numeração das páginas? Porque quando você vai montar isso aqui na página, olha aqui como é que elas se colocam, tá? A página 1 e a 8 estão viradas para cá, a página 4 e a 5 estão viradas para cá, e no verso, ó, a 2 e a 7, a 6 e a 3. Isso é importante porque, geralmente no fanzine, ó, ok? Vamos lá. Ok? Tá? Por que isso é importante? Porque geralmente no fanzine você vai fazer a folha aberta, né? Porque o fanzine é uma publicação. A publicação precisa ser reproduzida. Qual é a maneira mais comum da gente reproduzir o fanzine? Cópia. Você pode imprimir várias folhas ou você pode fazer fotocópias dela. Se você for fazer uma fotocópia, você precisa de uma arte que vai ser uma página aberta. Tá vendo? E aí, quando você vai montar essa arte, você precisa saber qual é a capa, qual é o segundo, qual é o terceiro. Então, a gente faz um modelinho que a gente chama de boneca. A boneca vai ser o guia para você montar o seu fanzine, ok? Ó, a gente está falando da capa, a gente está falando da segunda página, onde geralmente vai o editorial. Aqui o conteúdo, a página do meio, que é a página principal, onde você pode falar, né, de uma vez só, onde você pode botar uma imagem grande, onde pode ser o ápice da sua história. Aqui já é o fechamento e aqui a quarta capa, que é o final, que é o fechamento, né, que você pode falar. Ok? Primeiro nós vamos falar de narrativas pessoais. Vamos lá. Para contar a minha história, primeiro de tudo eu preciso acreditar que eu posso fazer isso. Tá achando óbvio? Bom, no livro dos irmãos Kelly, chamado Confiança Criativa, eles explicam esse conceito, que é mais ou menos o seguinte: é uma combinação de pensamento e ação. Ou seja, é a capacidade de você conseguir ter novas ideias, mas também é a coragem para você colocar essas ideias em prática. O que eles querem dizer com isso? É que você precisa primeiro acreditar que o aprendizado e o crescimento são possíveis. Se você não acreditar, você provavelmente não vai se engajar em aprender coisas novas ou num crescimento. Com isso, o que a gente entende? É que é possível mudar. E sabe por que eu acredito nisso?
por causa de dois conceitos da neurociência. Um se chama neurogênese. Neurogênese é a capacidade que a gente tem de criar novos neurônios, né? Novos neurônios, eles podem fazer novas sinapses nervosas, que são ligações que permitem que a gente faça outras coisas. E o segundo é um conceito chamado neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a compreensão de que o cérebro pode mudar com atividades repetidas. Ou seja, se eu consigo criar novos neurônios, novas sinapses, se eu consigo mudar o meu cérebro a partir de atividades, isso quer dizer que o que eu sei hoje, o estado que eu tenho hoje de conhecimento, ele não é uma coisa imutável, ele pode ser renovado, ele pode ser modificado. E aí, voltando para o livro dos irmãos Kelly, o que eles dizem, na teoria deles, é que, primeiro, para você conseguir fazer essa modificação, para você conseguir acrescentar novos conhecimentos, você precisa primeiro acreditar que isso é possível. Por quê? Porque quando você não acredita que é possível modificar, que você nasceu desse jeito, que você vai crescer desse jeito, fica muito mais improvável que você se engaje num novo conhecimento, numa nova aprendizagem. Bom, agora que você compreendeu que mudar é possível, biologicamente falando, todos nós somos capacitados, então a gente vai experimentar uma nova narrativa. Vamos experimentar construir uma narrativa diferente. E esse exercício que a gente vai fazer foi retirado desse livro aqui. Não leia esse livro, Gestão de Tempo para Pessoas Criativas. Antes de contar a nossa história, a gente vai fazer um exercício de narrativa. Então, você vai pegar um papel e vai construir 3 caixas. Começar preenchendo a terceira. A terceira é onde eu quero estar. A primeira é onde eu estou hoje. E a do meio é quais são as ferramentas que eu necessito para chegar de um ponto até o outro ponto. Ok? Aí eu quero ter uma banda. É onde eu quero estar. E aí eu penso, como é que eu estou hoje? Não sei tocar nada. Bom, e aí a ferramenta é, como é que eu saio de não sei tocar nada para quero ter uma banda? Bom, uma coisa é aprender um instrumento, né? Outra coisa que também seria interessante seria encontrar outros integrantes, porque uma banda a gente precisa de mais gente lá. Vai que o que eu quero aprender é ser fluente numa nova língua. Aí eu penso, como é que eu estou hoje? Puxa, só falo português. Bom, o que eu preciso fazer? Preciso, de alguma forma, começar um curso. O que mais eu posso fazer? Eu posso tentar buscar outras maneiras. Que outras maneiras existem para eu também aprender e solidificar esse conhecimento de outras línguas? E aí, o que eu quero é aprender a fazer um fanzine. Ia ser fácil. Se eu hoje, não sei fazer fanzine, e a minha dica é óbvia, né? Você vai assistir a oficina Self-Zine Colagem do Sesc com a Hannah 23, claro! E como a gente coloca isso tudo no zine? Como que você pode construir o fanzine? Agora que a gente já sabe mais ou menos, já sabe montar ele, a gente vai fazer o seguinte. A capa é onde você vai falar como você quer que as pessoas te vejam. Então, a imagem que a gente vai colocar na capa é uma imagem que vai contar quem é você. Sabe, a capa da revista, quando está na banca de jornal, ou a capa do livro, a capa ela precisa contar a história ou chamar a atenção das pessoas para aquela história. Então, dentro do nosso conceito de Self-Zine Colagem, a gente vai usar a capa para falar quem sou eu. Esse é como se fosse assim, qual é o meu retrato conceitual? Quem eu quero mostrar para as pessoas que eu sou, ok? Aí a gente vem para o editorial. No editorial, é mais ou menos, você vai contar, o editorial costuma ser um texto,
Mas ele pode ser desenho, ele pode ser uma colagem também, aí vai do seu gosto. Mas ele costuma ser um texto onde você explica mais ou menos o porquê daquela publicação. Então, no nosso Self-Zine Collage, a gente vai usar o editorial para dizer por que eu estou aqui, qual é a história que eu quero contar para vocês. E aí todas as outras páginas, a número 3, a número 4, a 5, a 6 e a 7, vão ser usadas para ser o miolo do nosso fanzine. Esse miolo é a história sendo contada, é a narrativa sendo desenvolvida. E a gente vai usar a última página, número 8, para ser a quarta capa. No livro, normalmente, a quarta capa, ela traz um texto onde ela explica ou fala de alguma boa crítica sobre o livro, que dá uma ideia do que você vai ler lá dentro ou do tipo de clima que você vai ter. Aqui no nosso fanzine, a gente vai usar a quarta capa para fechar a nossa história. Então, se aqui eu estou dizendo quem eu sou, aqui eu vou contar qual é o caminho, essa jornada que eu quero fazer, aqui é o ponto final da minha jornada. Aqui eu posso fazer um exercício de futuro e dizer onde é que eu quero estar. Aqui. E aí, gostou da nossa oficina? Foi uma boa jornada, né? Então, faz seu fanzine, posta nas redes e marca a gente, @imersõescomhana23. A gente vai adorar ver seu fanzine. E lembra, é um vídeo. Se você tiver dúvida, você pode voltar. Mas se você quiser perguntar mais alguma coisa, é só entrar em contato. Me acha lá no @imersõescomhana23 no Instagram, ok? No Facebook também. Faça seu fanzine, conta a sua história, se aproprie da sua história. Ela é sua. Conta ela, constrói ela do jeito que você quer fazer, ok? Ó, não esquece. Abraço!